E aí, qual a diferença real entre um achismo e uma afirmação científica? Hoje a gente vai mergulhar a fundo nos critérios que separam o senso comum, que a gente usa todo dia, do conhecimento científico, que é a base de qualquer pesquisa séria. Para a gente entender isso na prática, vamos começar com um caso real, uma história que coloca esse dilema bem no centro do mundo do direito. Pensa só, um pescador super experiente lá no Rio Xingu. O cara conhece tudo, o ciclo da maré, o melhor lugar para jogar rede, como o peixe se comporta. É um saber prático passado de geração para geração que garante o sustento da família dele. Só que um dia aparece um fiscal do IBAMA e multa. Por quê? Porque existe uma lei, baseada em estudos técnicos, que diz que naquele período e naquele local a pesca é proibida para proteger a reprodução dos peixes. E aí, pronto, está criado o conflito. Isso levanta a nossa grande questão, né? O conhecimento prático do pescador pode ser chamado de científico? E o do fiscal que vem da lei e dos estudos? Qual é, afinal, a verdadeira diferença entre eles? Para a gente desembaraçar isso, vamos comparar as características que separam esses dois mundos. E para guiar a gente nessa, vamos usar as ideias do pesquisador José Carlos Koch. A primeira grande diferença que o Koch aponta é a sistematicidade. O saber do pescador é como uma coleção de dicas excelentes, mas meio soltas. Já a ciência busca construir um sistema, um edifício onde cada conhecimento se conecta de forma lógica com os outros. Em segundo lugar, a verificabilidade. O senso comum é o famoso para mim sempre funcionou assim, é pessoal. A ciência, por outro lado, exige que a afirmação possa ser testada por qualquer outra pessoa. Se alguém seguir os mesmos passos, tem que conseguir chegar ao mesmo resultado. E isso nos leva direto para a objetividade. O senso comum é cheio de opinião, de sentimento. Já a ciência, ela se esforça para descrever a realidade como ela é, e não como a gente gostaria que ela fosse. É uma busca constante por controlar essas interferências pessoais. Mas agora vem a característica mais poderosa da ciência e talvez a mais surpreendente de todas. Vamos ver qual é. Essa citação da Miriam Goldenberg é simplesmente perfeita. Ela mostra que a ciência não é um livro de respostas finais. Pelo contrário, é um processo sem fim de fazer perguntas. Cada nova resposta só abre a porta para um monte de novas dúvidas. Então, é fundamental entender isso. A gente tem que abandonar a ideia de que a ciência produz verdades absolutas, tipo um dogma religioso que não se pode questionar. Ela simplesmente não funciona assim. A grande sacada é que a ciência oferece a melhor explicação que a gente tem agora. A maior força dela não é a certeza, mas sim a disposição para ser corrigida. É essa capacidade de admitir que pode estar errada, a tal da falibilidade, que é o motor do progresso científico. Agora, vamos olhar para um detalhe muito, mas muito relevante para quem estuda e vai trabalhar com o direito. Com base num autor chamado Michel, a gente faz uma distinção bem útil. De um lado, o conhecimento tácito é o saber como, a habilidade prática, o feeling que é difícil de explicar com palavras. Do outro, o conhecimento explícito, o saber o que e por quê, algo que pode ser ensinado e testado. A tarefa da ciência é justamente tentar transformar o tácito em explícito. E aí, trazendo para o nosso mundo, pense naquele advogado ou advogada que tem anos de prática e sente qual é o argumento exato que vai convencer o juiz. O que é isso? É ciência jurídica? Ou é um senso comum altamente qualificado, um conhecimento tácito, construído com muita experiência? Ok, então, que tal um teste rápido para ver se a diferença ficou clara? Vamos lá, vamos classificar algumas afirmações. Primeira afirmação na tela, onde é que ela se encaixa? Pensa um pouquinho aí antes da resposta. Resposta, senso comum. E o motivo é simples. A palavra deveria entrega tudo. Isso é um juízo de valor, uma opinião. Não é uma afirmação sobre como o mundo é, mas sim sobre como alguém acha que ele deveria ser. Não dá para testar isso objetivamente. Vamos para a segunda, agora com um contexto bem amazônico. E aí, o que parece? Resposta essa, sim, é uma base para uma afirmação científica. A diferença é gritante, né? É uma declaração sobre fatos. A gente pode ir lá, coletar dados, medir, comparar os números e verificar se ela é verdadeira ou falsa. É específica, mensurável e, o principal, é verificável. E a última, uma que se ouve muito por aí. Como a gente classifica essa? Resposta, senso comum puro. Esse é um exemplo clássico.
pega um problema enorme e super complexo, como a lentidão da justiça, e atribui a uma causa única, simplista e baseada numa suposição subjetiva sobre um grupo inteiro, totalmente não científico. E é com essa ideia que a gente encerra. Distinguir senso comum de ciência não é só um exercício acadêmico, não. É o primeiro passo, o passo fundamental, para construir um problema de pesquisa que possa ser levado a sério. No nosso próximo encontro, a gente vai ver exatamente o que isso significa dentro do direito.